Oi, meu nome é Débora e está começando mais um Papo Debs, um podcast onde eu converso com diferentes pessoas sobre suas histórias e trajetórias na justiça restaurativa e também qualquer outro assunto que dá na telha. Se ajeita aí, pega seu café e bora bater esse papo com a gente. O episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o contexto da universidade no desenvolvimento da justiça restaurativa. Pensar um pouco qual que é o papel, desse estudo, da pesquisa da universidade nesse desenvolvimento da justiça restaurativa. Pensando que, para além da prática, também tem todo um desenvolvimento teórico, uma pesquisa para embasar a justiça restaurativa e também para criar novos caminhos. E, além disso, a gente vai ver um pouco da importância também para os alunos, para as pessoas que estão estudando na universidade, a importância de ter espaços para falar de justiça restaurativa. E não tinha como não chamar essas duas pessoas queridíssimas, que estão aqui comigo hoje e que já estão comigo ficamos sabendo há pouco, 3 anos, que é a Adriana Borg, que ela é advogada, mãe e facilitadora de justiça restaurativa, e a Fernanda Dias, que é pesquisadora e facilitadora de JR e escreve poesia. E as duas são idealizadoras do NuJuris, que é um núcleo de justiça restaurativa da USP. Então, bom, sem mais delongas, começando esse papo que eu estou extremamente ansiosa. Fê, conta pra gente que contexto é esse que você se embolou na pesquisa na universidade e JR junto. Sejam muito bem-vindas, meninas. Muito obrigada, Dé. Então, boa noite. Primeiro, eu queria agradecer muito o convite. Acho que o podcast é uma forma muito boa de comunicação e eu fico muito feliz de ver que a JR tem aparecido, dessa forma para as pessoas. Então, super parabéns, por idealizar, acho que essa forma de comunicação na JR e super honrada também de poder falar sobre esse tema, que é muito importante para mim. Acho que ele está totalmente atrelado à minha trajetória na justiça restaurativa, até porque, eu agora aqui eu tô já no meu apartamento, formada, casada, então num contexto Muito bem, chique ela. bem diferente do que o que eu tava quando eu conhecia a JR, que é quando eu era, estudante, estava no meu primeiro ano da faculdade, eu também, estudei Direito na São Francisco, e naquela época eu já de cara, entrei no direito muito animada para a parte crítica, para a parte de questionamentos e que eu achava muito interessante para a parte filosófica. E quando eu comecei a aprender a parte mais dogmática, enfim, a parte das leis, digamos assim, num primeiro momento eu fiquei um pouco frustrada, principalmente com a parte do direito criminal, que é o que eu achava que eu ia gostar mais. E a partir disso, eu comecei a procurar extensões, atividades extracurriculares, digamos assim, na universidade, que faz parte, do tripé que eu e a Adri, a gente sempre fala, e aí, a partir disso, eu entrei numa extensão que chama Serviço de Assessoria Jurídica Universitária, que é um modelo, de extensão, que são as AJUPs, que são essas assessorias jurídicas universitárias populares. E eu acabei conhecendo a teoria abolicionista penal, que é algo que eu não fazia a menor ideia que existia e que, para mim, caiu como uma luva dentro de tudo que eu acreditava. Eu estava começando a estudar e, enfim, me apaixonar dentro, da crítica ao direito, digamos assim. E, dentro do SAJU, a gente fazia algumas formações e aí uma delas foi sobre justiça restaurativa. E aí, quando eu conheci a justiça restaurativa, eu fiquei, assim, encantada, muito curiosa. Acho que foi o primeiro momento, assim, não sei se o primeiro, mas um dos grandes momentos, acho que eu entendi qual era o sentido de ter curiosidade em relação a algo e ter muita vontade de ir atrás de informações sobre isso, para nutrir, assim, essa própria vontade minha, de ter esse conhecimento e de mergulhar nisso. Então, acho que isso veio com um prazer muito grande, que depois eu fui descobrir que também aparecia em alguns lugares, da universidade, da academia. Então, acho que essa questão da pergunta e da potência da pergunta, com tudo que a gente, imagina que vai encontrar,
Acho que foi esse início, né, essa iniciação, digamos, minha na JR e na pesquisa. Acho que essa seria uma introduçãozinha, assim, dessa trajetória. Não, eu só acho importantíssimo a gente deixar aqui destacadíssimo que, assim, você comentou, né, sobre agora você está casada com seu apartamento e que depois você tinha conhecido, que antes, que é bem diferente de quando você tinha conhecido a JR, né? Só para dizer, galera, a JR não é a ponte da abundância, tá? Não é a ponte do tipo, sua vida vai ficar incrível depois que você conhecer a JR, porque isso é um caminho da fé, de vários outros caminhos também, e aqui a gente pode explorar várias questões super, né, delicadas ou complexas da JR, do quanto ela ainda falha, né, em ser esse lugar de sustento e de caminho profissional mesmo, né? Mas enfim, sem entrar muito nesse rolê, porque eu quero escutar a Dri um pouco. Então, Dri, conta aí pra gente esse seu caminhar também. Bom, boa noite, né, a todo mundo que está escutando. Fê, muita honra estar aqui com vocês, né? Estou super feliz, né, com essa oportunidade. E minha história é um pouquinho mais longa, né? Então vou encurtar. Ai, lá vai ela. Mas tem um antes e um depois, né, da JR na minha vida devido à maternidade, né? Então acho que tem uma vivência, né, enquanto pesquisadora muito forte, antes, né, de eu ser mãe, e depois, com a maternidade, eu morava em Curitiba, um reencontro, né, com esse tema e com essa vivência, por ver na universidade, lá em Ponta Grossa, né? Inclusive foi com a Gláucia, assim, uma retomada, fui apresentar um trabalho lá, o resultado de uma pesquisa, e esse reencontro me gerou uma outra forma, né, de ver, primeiro, essa potência, né, da JR dentro da universidade, como ela estava virando já uma prática, coisa que na primeira metade da minha experiência era muito ainda assim, um sonho só, né? Tipo, os caminhos eram muito teóricos ainda. E, enfim, depois com a minha chegada em São Paulo em 2018, conhecendo a Fê e o Marco, né, no CEDEP, começar a ter essa vontade de que a JR pudesse estar na universidade, né? E eu, como professora universitária, né, 10 anos nessa vida aí, nunca tinha conseguido esse espaço, né, nas universidades em que eu trabalhei, de trazer mesmo a justiça restaurativa enquanto parte desse tripé universitário, né? Ensino, pesquisa e extensão. Então, acabava falando sempre na sala de aula, mas não passava disso, né? Então, realmente, para mim é muito bom a gente estar falando desse tema, né? Eu aqui com a minha canequinha astrologia aqui, tal, fogo e terra, né? Eu sou capricorniana, workaholic, né? Queria que eu falasse. No interior, né? E né, acho que sou muito feliz por ter esse caminho da minha vida aqui, né? Assim, isso que você falou do sustento, tenho escritório, né? Agora interrompi essa vida de professora universitária por um tempo, mas como pesquisadora e uma pessoa pensante aí da justiça restaurativa, né, não desistindo de que isso se torne algo possível, né, em termos de não precisa ser uma vida paralela, né, digamos assim. Sim, Então até isso. porque eu acho que a energia é outra, assim, que você consegue demandar e que você consegue investir em algo quando é algo paralelo, né? Então, quando é algo que, meu, é isso que você quer fazer, é isso que você gosta de fazer, isso te remunera, né? Assim, para você ter uma vida confortável, como é diferente de você ter que ter lá seu emprego, né? E ganhar seu salário para poder estar ali voluntariamente num grupo, num sábado, enfim, né? E eu lembro que na época, acho que deve fazer uns 3 anos também, não sei, esse negócio de pandemia me deixa um pouco perdida no tempo, assim, mas eu acho que deve ser por aí que eu e o Gustavo, né, junto com a Gabriela, a gente abriu o grupo de estudos no Mackenzie de Justiça Restaurativa, e justamente era isso, né? Para mim é uma das coisas que mais me faz feliz, assim, porque era muito incrível e queria até escutar isso de vocês, que o que eu achava mais incrível era ter, tipo, alunos ali de, tipo, 17 anos, né? Que é a idade que eu entrei na faculdade, que muitos entram, né, nas faculdades privadas,
com 17 anos, e a gente perguntando, cara, o que que é justiça? E aí, tipo, eles, nossa, que? Mas como assim? Nunca me perguntei isso. E aí, quando a gente ia fazendo uma construção toda, né, de reflexão sobre o que é justiça, tipo, meu, que doido, acho que eu vim meio errado, né? Tipo, eu vim querendo fazer justiça, mas acho que não era essa, acho que é outra. E causar esse desconforto, né, esse deslocamento do vou fazer direito para fazer justiça, e aí, bom, que justiça é essa? Eu achava muito da hora, porque isso me conectava com a sala de aulas, me conectava com aquelas pessoas, porque eu não tive essa experiência, né, de me questionar o que eu estava fazendo ali, mas ao mesmo tempo era isso, eu tinha que ter meu trabalho para poder me sustentar, estar ali naquele grupo de estudos que não é pago, etc, não remunerado, né? Então, enfim, só dizer que é muito complexo a gente conseguir investir tempo e estrutura que a justiça restaurativa pede, né, para a sustentabilidade das coisas de uma forma paralela. Mas, enfim, queria escutar vocês sobre isso, assim, tipo, o que vocês acham mais da hora de estar dentro da universidade falando sobre JR? Bom, Pode ser na sala de aula, no é. grupo, enfim. Não, eu queria comentar uma coisa, assim, porque quando eu fiz a graduação, né, e a gente, sei lá, começa a procurar estágio, essas coisas, e eu ouvia muito isso, né, justiça se faz nas horas vagas, né, então quando você falou, me retomou isso, né, faz um tempinho, né, já que eu me formei, mas Eu ia até perguntar qual que é a referência dessa frase, porque eu nunca escutei. anos 2000 ali, né, ai meu Deus, faz tempo, né. Não, mas é que eu queria entender real, tipo, qual que é o Real, sentido de justiça se nos faz nas horas é vagas? business, né, o direito é um business. Ah, entendi. Então, isso é muito forte na minha trajetória, porque eu, né, na minha graduação eu participei, né, eu trabalhei com a Associação Olho Menino, a gente, né, tinha muito essa discussão da advocacia popular, então eu sempre lutei contra essa visão, né, de que o direito é um business, e quando eu conheci a justiça restaurativa, já era formada, foi um impacto para mim, né? Essa mesma história que a Fê está contando aconteceu para mim, porque sem ser justiça restaurativa, o que me fez ficar no direito foi a área da infância e juventude, né? Então eu tenho essa minha militância nessa área que me fez ver que não, justiça é muito mais do que, né? O direito pode ser muito mais, pode ser justo, pode, enfim, né? Não ser uma utopia, né? Que as pessoas tenham acesso, o que hoje a gente pode chamar de acesso à justiça, né? E, enfim, então eu queria comentar isso. Passou a bola. Ada, eu acho que essa pergunta, assim, é muito gostosa. Eu agradeço por você fazer ela, porque ela me remonta, assim, acho que muitas sensações. Acho que é uma pergunta que ela traz uma cor, assim. E Traz um gostosinho, né? exatamente. E eu acho que, é, assim, o No Júris, ele foi muito, né, desde o do início, a gente começou lá no meio de 2019. Na verdade, a gente começou no início de 2019 a idealizar o grupo, a pensar, né, que não existia uma extensão voltada à justiça restaurativa dentre as ali 70 extensões que tem na Sanfran, só na Sanfran, né, não, nem falando da USP inteira. E isso era algo que eu sentia muita falta na sala de aula, porque eu sempre fui a pessoa assim que destoava muito no sentido de estar conversando sobre uma questão ali específica, um problema específico dentro de um modelo de justiça específico, né, do direito criminal, e aí eu trazia uma proposta de alternativa que era muito objetiva, mas que estava totalmente fora daquela caixa, né? Então, porque eu estava estudando isso e eu queria, né, acho que falar e trazer e dialogar com as pessoas sobre isso. Sim. Então, acho que esse foi um pouco o contexto, assim, e a gente começou, né, o Geraldo Miniucci, que é o orientador do grupo, topou entrar aí nessa saga com a gente de idealizar a extensão. Então, eu, a Adri e o Marco Antônio também. E a gente se encontrava semanalmente ali no Departamento de Direito Internacional, que era o departamento do Geraldo, para ler sobre justiça restaurativa e pensar o que a gente queria e o que a gente poderia, né, falar de justiça restaurativa na USP para pessoas que estão em anos diferentes da faculdade, mas que a gente já sabia que provavelmente nunca tinham tido contato com isso.
E acho que toda essa experiência, né, de pensar, de pesquisar e aí pensar, tentar pensar na estrutura do grupo foi muito rica. E aí, quando a gente finalmente implementou, né, criou o grupo e recebeu as pessoas, eu acho que o que mais me emocionou, assim, num primeiro momento, é que eu sentia, e aí talvez possa ser um pouco de projeção pessoal minha também, sobre o que eu vejo nas pessoas, mas eu sentia um pouco que as pessoas ali, às vezes, quintoanistas, tinham algumas quintoanistas que estavam no grupo, viam algo que parecia que elas estavam procurando há algum tempo, que era a abordagem efetiva do conflito. Porque me parece, assim, que esses colegas do Nujures, principalmente acho que as pessoas que eu tive, né, a honra de encontrar no Nujures ao longo dessa trajetória, elas foram para o direito muito por ter alguma relação com o conflito, ou uma relação pessoal muito forte, e aí histórias, né, aparecendo, ou por querer entender como lidar com os conflitos em larga escala, né, na sociedade, enfim. E aí, acho que uma frustração que as pessoas relatam, que eu também tive, era de entrar na faculdade e não ver, né, não realmente estudar formas de lidar com o conflito, mas só de... Cara, acho que estudar nem o que é o conflito, porque essa nem palavra o que você tá falando como se fosse super comum, mas na faculdade ninguém nem falou essa palavra nem conflito. falou. Era tipo litígio, lide, qualquer outra coisa, mas conflito... A briga, né? Exato, A treta. para fazer justiça por um crime cometido. Não tinha, tipo, temos um conflito. Acho que esse temos um conflito eu ouvi na JR já, assim. Sim. Caramba, isso chama conflito, que louco, né? Exatamente. E aí, enfim, acho que as pessoas encontrarem isso, né, e ver aquele brilho nos olhos delas, que também foi o meu brilho no olho quando eu descobri a JR, que acho que todas nós, né, trouxe acho que um prazer muito grande, assim, uma alegria muito grande e ao mesmo tempo um senso de responsabilidade muito grande, né, porque ser a primeira pessoa a falar de JR para alguém é uma responsabilidade tremenda, assim. Então, acho que isso também motivava a gente a estudar mais para fazer essa construção super responsável e tentando aplicar os princípios da JR. Então, enfim, acho que tem sido, né, na universidade um processo de aprendizado muito mútuo, assim. Passa a bola também. E como que tá funcionando o núcleo? Tipo, Conte sobre o núcleo. Então, ele funciona a partir de edital, né, anual. E, enfim, nessa época que a Fê tá relatando, ele era um núcleo de estudos, né, um grupo de estudos. Uhum. E depois, no ano seguinte, em 2020, ele passa a ser um núcleo de extensão, né? Então, ele funcionou 2020, a gente fez, né, praticamente os encontros de modo remoto, né? E a gente segue assim nesse edital esse ano de novo. Só que, independentemente dessa questão da pandemia, a conexão entre os participantes, né? Acho que o que a gente constrói ali é um pouco o que a Fê falou, né? Muitos ainda relatam isso pra gente, né? Tipo, nossa, o Nujures é um oásis, né? Então parece assim, a mãe falando do filho com orgulho, né? Mas a gente sabe que ainda a gente enfrenta, né, assim, de certo modo, algumas resistências, né, porque as pessoas confundem muito, né, justiça restaurativa com terapia ainda, né, e estando dentro da faculdade de Direito, isso é forte, né, vem algumas falas, né, mas não de quem está participando e de quem ajuda a gente a pensar, né, os encontros e sente também como é importante esse olhar, né, para o conflito de um modo amplo, né? Por mais que vá seguir uma carreira tradicional, né, muitas pessoas, né, Fê, não vão querer seguir ou levar a justiça restaurativa na atuação delas, mas sentem algum ganho por ter feito parte dessa reflexão, né? Porque a gente estimula muito a pesquisa, o caminho, mesmo que de um modo um pouco menos, né? Acho que o Geraldo tem bastante essa demanda do rigor acadêmico que a gente tenta atender, mas sempre em dupla, né? Em trio e
né, de um modo, com um tema livre, digamos assim, né, não tem, você vai ter que pesquisar isso, né, desse jeito assim, assim, assado. Então, menos formal, assim. E, enfim, então isso, né, a gente recebe muitas pessoas, porque como no Juris também tem alunos da São Fran, mas é aberto, né, o edital contempla a comunidade, a gente recebe muitas pessoas que têm traumas, né, de processos, né, de estudo, ou não estão conseguindo escrever, e nesse sentido, o trabalho que a gente faz lá tenta acolher, né, esses danos também da academia, né, e isso tem sido muito potente, né, vendo pessoas que tinham desistido de repente prestar um mestrado, escrever um artigo, voltando a escrever, entrando no mestrado, né, e a vida, assim, sei lá, florindo, né, tem sido muito, Sim. muito prazeroso e muito significativo, assim, ver esses processos, sabe? Mas como você mesma disse, né, Dé, são processos longos, né? Uhum. Sim, não, mas muito da hora, porque eu conecto muito isso que você tá falando, Dri, com, sei lá, tipo, quando eu encontrei a justiça restaurativa, me veio muito um negócio de, tipo, tem lugar pra mim, sabe? Porque eu era muito afê, assim, sei lá, principalmente nas aulas de processo penal, eu ficava tipo, cara, mas peraí, acho que tem outro rolê, assim. Eu nem conhecia a justiça restaurativa, mas eu achava muito, tipo, blasezão só falar o que é o código, sabe? E todo mundo, isso não é hora da aula, não, isso não é assunto da aula. Eu, tipo, cara, não é possível que geral aqui não tá, tipo, comigo, sabe? Não, ninguém aqui concorda comigo, sabe? E aí, quando eu vi a justiça restaurativa, foi tipo, meu, eu não tô louca, sabe? Tipo, tem uma galera que pensa isso também. E o que você está trazendo sobre essas pessoas que estão, né, traumatizadas com o processo acadêmico é muito isso, né? Chegar num lugar que, não, calma, a academia tem espaço para mim sim, sabe? Talvez de outro jeito, talvez com outra perspectiva. E é um pouco esse lugar do direito, né? Que a justiça restaurativa vai trazer essa ideia de que justiça não é somente de um jeito, de um pensamento, né? Mas que todo mundo pode fazer parte. Então, nossa, muito, muito legal escutar isso. E também, Fê, que você falou das pessoas chegarem, né, no 5º ano, assim, e falar, cara, era isso que eu queria ter ouvido. É muito louco, né, pensar esse processo dentro da universidade enquanto algo que não te traz, talvez não tanto, né, a quantidade de reflexões necessárias de uma academia, né, de você poder refletir sobre o contexto, refletir sobre a realidade, pensar outros caminhos, né? E eu acho que a justiça restaurativa, na minha humilde opinião, ela tem muito esse papel dentro da academia, né? Porque não faz sentido na minha cabeça, sabe? Tipo, um lugar de pesquisa, um lugar de construção de conhecimento, ser um lugar que a gente não questiona, que a gente não reflete, né? Como é que a gente passa por 5 anos de direito sem refletir o que é justiça? Tipo, como assim? Como assim? Né? Então, eu fico pensando que a JR tem muito esse papel, assim, dentro da universidade, né? Pensando também na pesquisa, né? Que é muito X restaurativa é terapia, ou é, sei lá, a gente escutava muito no grupo de estudos do Mackenzie, que era tipo, lá vai a galera da roda, sabe? Tipo, pessoal que faz roda. Então, levar isso enquanto extensão, enquanto pesquisa, é muito afirmar um lugar, sabe? Sim, a gente faz pesquisa sobre isso, e pode ser com o mesmo método que o seu, com uma outra perspectiva que a nossa, mas a gente faz pesquisa sobre isso, né? Porque senão fica sempre um lugar de informalidade pejorativa, né? Sempre um lugar de tipo, a galera fica falando aí em roda, tipo, e é isso. E não que a gente queira se igualar, mas a gente tá tentando mostrar que tem importância, né? Que, tipo, é algo potente. Enfim, não sei se vocês sentem dessa forma também, se vocês percebem a JR na universidade dessa forma também. Então, Dani, eu acho que você abriu assim uma ponte muito legal, que eu acho que também para a gente falar um pouco sobre a Sanfran, né, que eu acho que tem uma certa tradição particular, enfim, que eu acho que não é que só ela tem, né, mas que tem algumas particularidades, que é o fato, né, da Sanfran ter
muitos críticos, né? Acho que assim, muitos acadêmicos que têm um tom crítico muito forte, que tem uma tradição, né, de abolicionismo penal acadêmico também muito importante, né? Enfim, vários professores aí, e a gente tem acesso a isso como alunos. E aí acho que onde o No Júri se insere é um pouco nesse meio, que não é o meio do caminho de nenhuma forma, mas que não é, ao mesmo tempo, nem o sistema de justiça tradicional, né, e aí a estrutura dogmática, enfim, etc., nem também a crítica partindo do ponto de vista abolicionista penal unicamente, né, de uma forma muito punitiva, que infelizmente é a forma que, na minha percepção, assim, da minha trajetória, é como eu tenho visto que esse tipo de debate acontece, né, na Sanfran. Então, grupos muito rígidos que pouquíssimas pessoas conseguem permanecer pela carga de leitura e pela exigência de professores que, enfim, em tese são abolicionistas penais. E aí, acho que o que a gente tentou, né, e tenta fazer acho que, por um lado, trazer algo que é propositivo, porque a justiça restaurativa, ela traz, né, um sistema de valores que, apesar de ser um guarda-chuva, digamos assim, existe, né, algo propositivo, não é um relativismo absoluto, que nem algumas pessoas, às vezes, acham que é. Então, tem um sistema de justiça ali, e que a gente consegue, principalmente, pôr na prática, né? Eu acho que a minha conexão com a JR, né, acho que mais potente foi pela prática. Acho que muitas pessoas também acabam tendo essa conexão pela prática. E eu acho que é na prática que a justiça restaurativa permite que todo mundo venha junto, digamos assim, mais do que, pelo menos na minha experiência pessoal, quando ela entra pela teoria. E aí a gente tem, né, experiências assim de alunos que agora estão tendo contato com a JR, porque felizmente ela está chegando mais na parte acadêmica também, como disciplina também agora na Sanfran recentemente, e que tem esse contato, né, com a JR mais conceitual, mais teórico, mas que quando vem para os júris, acabam vivenciando muito mais os valores da JR, que, é claro, não é perfeito, né? A gente tenta criar uma mistura entre coisas acadêmicas, ao mesmo tempo uma veia de extensão mais popular, e a pandemia, então a conversa remota, mas acho que pelo menos esse gostinho assim da vivência dos valores aparece. Então, enfim, acho que é isso, assim, é o que a gente tenta fazer. Eu acho que a gente tem levantado bastante essa bandeira da experiência, né? E eu posso falar isso de carteirinha, porque eu já fui só pesquisadora, né, de justiça restaurativa, e já sentei muito em círculo também, enquanto facilitadora e enquanto participante, né? E com certeza isso impactou, né, a minha trajetória para né, até para que eu possa falar de um outro lugar sobre o que é a justiça restaurativa, né? Enfim, e a gente tem batido nessa tecla no Júris, né? Porque nós temos nossas formas, né, de ver o mundo, pontos de vista, e a experiência faz com que a gente possa mexer um pouco nessa percepção e proporcionar outras formas, né, de até questionar a punição, né, num sentido amplo, né, em todos os campos, né, isso que a Fê trouxe é muito importante, porque ouvindo vocês aqui também eu vejo uma distância de geração mesmo, né, porque, por exemplo, eu só fui saber o que era abolicionismo penal na graduação, porque existia um núcleo de sociabilidade libertária na PUC, que era Edson Passetti, uma galera das ciências sociais, que falava disso, não era dentro do direito. Né? E vocês já vêm de um ambiente em que esse papo da justiça restaurativa traz essa discussão para dentro do direito. Né? Então, era o ET ao quadrado, sabe? Você trazer esse tema. Então, o direito penal era um lugar para você discutir algo inovador ou crítico. Né? E ouvindo vocês eu falo, gente, olha isso, para elas era um lugar, né, que faz opressão, né? E é o que a gente vê, né, a criminologia sempre denunciou isso, mas
É bem mais fácil não estar no direito penal e poder falar disso. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Mas naquela época era o único lugar possível de resistência, mais ou menos assim, né? E quando a gente propõe isso no Júris, essa experiência, a gente está tentando que as pessoas escolham outras formas, né, de se colocar, de dialogar, que não optem pela punição. E isso é forte, né? Isso Sim. é bem impactante, né? Porque foi até o que um dos membros do Nujuris comentou comigo, né? Apesar da gente não discursar, talvez, né, sobre política ou violências estruturais, não vai ter o tema, né, da JR violência doméstica no Nujuris, assim, né, no primeiro semestre, mas a gente está fazendo uma JR que é anti-hegemônica, né? Porque a gente está chamando as pessoas a sentirem no corpo essas violências, que elas podem não ter vivenciado por conta dos seus privilégios, mas que existem então na sociedade. Então, é viver a justiça como uma justiça inclusiva, né? Não tem outra opção, né? Não está em debate, né? Para a gente no Júris isso, né? E tem sido bem interessante, né? Sim, nossa, faz muito sentido pra mim isso que você traz, Dri, porque eu fico pensando em relação a essa questão da experiência, né, principalmente, que, cara, se a gente for pegar, né, e aí muito da minha pesquisa em relação à justiça restaurativa ter sido a partir da experiência, né, então não existe a pesquisa sem a experiência, né, tipo, sem essa vivência da justiça restaurativa, dessa origem da justiça restaurativa no Brasil, né? Tipo, através dos mestres griots, enfim, através da oralidade, da tradição oral, que, tipo, já mediavam conflitos desde sempre, né? Já tinham essa figura de lidar com os conflitos em círculo, com peça da palavra, etc. E pensar que a tradição oral justamente traz, né, um chamamento para a vivência corporal, né? Tanto da musicalidade do corpo, e que no direito parece que você vai, tipo, ah, a musicalidade tá ali, você sai correndo e vai pro outro lado, sabe? Ah, o corpo tá ali, você sai correndo e vai pro outro lado, porque o que a gente vê cada vez mais, né, tipo, quanto mais velha a pessoa, né, mais antigamente ela se formou, meu, o duro que deixa nessa pessoa, tipo, a formalidade, a linguagem, né, a forma dura como a gente se forma no direito, e esse lugar de briga, né, que você tem que estar pronto para a briga, para vencer o outro, enfim, essa rivalidade é o oposto da experiência e de como você vive as coisas, né? Como que você sente o conflito? Tipo, imagina perguntar isso numa faculdade de direito, né? Tipo, ah, como que você sente o conflito no seu corpo? Onde você está sentindo isso? Bom, cadê o código, né? Tipo, cadê a lei? Então, e não estou dizendo que uma coisa é pior que a outra, mas como que a gente pode justamente fazer isso que vocês estão fazendo, né? Abrir espaço para que o corpo se faça presente, o sentimento, a vivência, a experiência, porque se você faz uma pesquisa de JR só pautada em livro, que todo mundo em algum momento já passou por isso, né? Que eu já fiz Sim. meu TCC também da faculdade foi JR, foi estritamente ler textos sobre JR. E aí eu leio hoje e falo, cara, como faltava vida nesse texto, né? Tipo, como faltava a Débora participando disso tudo. Porque, não sei vocês, mas eu fui criada na ideia de que, tipo, o pesquisador está completamente distante da pesquisa, que é dos mesmos criadores de você é uma pessoa fora do trabalho e outra dentro, né? As É. coisas estão separadas. Esses criadores que inventaram essa falácia incrível para a gente produzir mais, mas mentira! Porque é óbvio que a gente está ali na nossa pesquisa, né? Tipo, cara, é sobre como a gente enxerga a vida. Então, muito importante vocês trazerem isso, porque eu acho que só isso, que já é muito, já traz uma desconcertada no direito. Tipo, como assim essa galera quer sentar de outro jeito? Tipo, isso tem a ver com o corpo, não só com a disposição da sala, mas tem a ver com como seu corpo vai estar disposto naquele momento, né? Como que você vai enxergar aquelas outras pessoas, tipo, você vai enxergar o olho das pessoas todas, né? Ninguém vai estar na sua frente. Isso quer dizer muita coisa, né? Então, enfim, trazer o corpo dentro de uma faculdade de direito é tipo muito uau, né? Eu lembro que o grupo de estudos era isso, a gente falava várias coisas teóricas,
mas o que as pessoas mais lembravam era dos momentos que elas sentiam algo sobre isso. Quando elas, sei lá, tipo, o aluno trouxe que os pais dele tinham sido assassinados, por exemplo, num círculo que a gente fez no grupo de estudos. Cara, a gente sentiu com ele aquele rolê, né? E aquilo era pensar justiça, aquilo era pensar conflito, violência estrutural. Ele era um menino negro, etc. Como que isso abalava. Então, não é só teorizar sobre, né? Não é tipo pesquisar teóricos. É tipo como que a gente pesquisa vivendo também, né? Não sei, a Fê tá fazendo uma carinha, acho que concorda com isso. Sim, não, 100%, Dé. Eu acho que esse é o ponto, assim, pelo menos pra mim, assim, eu, né, pessoa física, justamente dos criadores de sou uma pessoa no trabalho, outra pessoa fora, tenho pessoa jurídica e pessoa física também. Adorei, eu pessoa física. Eu aqui, pessoa física. Para mim, essa é a questão, assim, que eu tenho visto, que eu acho que é mais central, e também, né, na experiência, digamos, institucional aí do Nujures, que também é da pessoa física, né, e aí que tá, né, justamente é um meta comentário, para mim é central, porque eu acho que é muito, né, difícil, eu tenho tido essa dificuldade na hora de produzir, né, pesquisa, então o meu TCC, eu senti isso muito, assim, o tempo inteiro, e também na hora de me posicionar e discutir coisas na JR, porque, e aí, isso é algo que a gente vive muito na construção do Nujures, que é como a gente pode convidar as pessoas a falarem de si e falarem de sentimento e sentirem, né? Então, conseguir provocar um sentimento, né? Um sentir coletivo e que, ao mesmo tempo, dialogue com uma objetividade mínima para que a gente consiga falar do ser, né? Assim, o que é. E, talvez, de um dever ser, assim, da justiça restaurativa. E aí, acho que essa ponte, assim, entre o sujeito, o que ele sente, a história pessoal dele, o que é a justiça restaurativa, e ainda estando em um contexto universitário, é onde está, ao mesmo tempo, o maior desafio, na minha perspectiva, assim, o maior desafio, e a grande potência. Então, acho que um exemplo, assim, né, Dri, claro, resguardando toda a nossa confidencialidade, que é algo que a gente preza muito, né, nos júris e que eu acho muito importante. A gente teve encontros em que a gente convidou as pessoas para discutirem, né, pensando aqui uma ocasião, algo que incomodava, ali uma participante do grupo, um conceito que incomodava. E aí a gente tentou convidar, né, os participantes a discutirem esse conceito, mas costurando com o que eles sentem e o que eles percebem sobre isso e a trajetória deles. E assim, acho que foi uma atacada um pouco arriscada, porque principalmente acho que no ambiente do direito a gente tem muito, né, o direito acho que é uma ciência filosófica, então a gente quer entender o que é, assim, o que é, né, eu posso pegar e a gente fez uma abordagem muito diferente. Só que, ao final do encontro, a percepção que eu tive, que acho que a maior parte dos participantes também relatou, é que eles tinham entendido muito melhor do que lendo o texto, que a gente também leu, então a gente também tentou fazer essa abordagem, o que era aquele conceito. E aí eu acho que é essa questão, assim, essa é a magia. E, ao mesmo tempo, né, acho que vendo, assim, um pouco do que a gente tem produzido, assim, no Brasil, eu acho que é um desafio a mais, porque a gente tem, justamente como você colocou, né, Dé? A gente tem muita pesquisa teórica, pouca pesquisa empírica, e, ao mesmo tempo, esse desafio a mais, que é o de ser pesquisador facilitador, ou pesquisador coordenador de projeto, né? Sim. Ou pesquisador / entusiasta da JR. E aí a gente tem uma academia que não aceita isso muito bem, além de ser difícil também, né? Além de ter a questão, acho que externa, que é muitas vezes um texto em primeira pessoa não vai conseguir ser aceito numa revista e já né, como você colocou, né? Já é difícil conseguir se sustentar com base exclusivamente na JR. A gente tem a dificuldade que até onde eu tô colocando 100%, né, assim, ou mais do que eu gostaria, o que eu senti, e até que ponto eu tô falando sobre,
né, o que aconteceu ali empiricamente, digamos. Então, acho que são vários desafios, mas eu acho incrível, assim, essa temática. Sim, acho que você não ter experienciado um pouco do que é a justiça restaurativa para você, fica muito difícil você falar de teoria, né? Porque daí você vai falar de algo extremamente afastado. Então, assim, para mim, depois que eu comecei a atender casos pelo CDEP, participar de projeto e ver a dificuldade de articulação e ver a questão dos casos mesmo, como é que é atender as pessoas, o que elas acham de JR, o que não acha, a questão da voluntariedade da facilitadora, que eu acho um absurdo, enfim. Então, coisas da prática que alimentam a minha pesquisa, né? Que trazem vida nesse sentido de sentido mesmo, né? De sentir. Porque o que eu tenho receio na pesquisa da JR é quando você não vivencia na prática coisas assim estruturais da JR, e aí você escreve sobre dizendo que foi bom ou ruim, sabe? Tipo, foi um projeto ótimo, não vivenciei nada dele, mas eu vim aqui só olhar para ele e dizer foi bom ou foi ruim, sabe? Com, claro, todas as metodologias, etc. Mas nesse sentido de, bom, você não vivenciou o projeto e está dizendo que ele foi ótimo, mas com base em quê, assim, exatamente? Será que dá para se calcar nisso ou não? Então, entende? Tipo, eu tenho um pouco desse receio de quando a gente fica externamente dizendo, através da pesquisa científica, formal, etc., se aquilo deu certo ou não deu certo, para além de uma vivência mesmo de, cara, eu fiz parte desse projeto e complexo, né? Então, enfim, é porque isso é uma vivência muito minha, então para mim isso faz muito eco, né? Não sei, Dri, faz? Nossa, faz. Tô aqui só pensando, né? A Fê me fez lembrar desse momento e esse ano, né, a gente teve uma decisão difícil na seleção do nos júris, né? Porque, assim, vieram pessoas incríveis, né? Potências, né? Que fazem JR no Brasil interessadas. E a gente fez um balanço, né? Do que a gente ia fazer, né? E nesse momento, né, foi um pouco honrar isso aí que a Fê trouxe. A gente priorizou, né, que a universidade ofertasse essa experiência para mais pessoas que às vezes nunca ouviram falar ou têm interesse, querem aplicar, mas não sabiam nem por onde começar, né, uma talvez formação, né? A gente não faz formação no Júris, mas a gente sabe já hoje, nesses 2 anos que ainda no Júris é um bebê, né? Digamos assim, né, Fê? Que esse percurso experienciado forma, né? E que a gente não abre mão disso. Né, não estamos lá podendo dar o certificado, né? Às vezes as pessoas procuram a gente para que a gente faça círculo, para que faça relatório para ir para o judiciário, e a gente não tem esse aval, né? Isso ainda no Brasil você pode falar até melhor, né, Dé? Como a gente ainda está em luta para construir, né? Quem vão ser as pessoas que vão fazer os círculos vão, né? Círculo ou conferência ou mediação, sei lá, né? Nem quero. Uhum. Não sou preciosista nesse debate da metodologia, se é que a gente pode chamar disso, né? Mas, né, a gente tem essa pegada um pouco na educação popular e, né, Paulo Freire inspira muito o nosso trabalho lá no Júris. Então a gente pensa como é importante que a universidade se abra para a comunidade, né? E essa comunidade possa também dizer o que ela precisa e se a gente puder fazer essa ponte com o judiciário, que ela possa acontecer, né? Mas isso ainda enfim, é um tema que precisa de caldo, né? De debate aí. Sim, e pegando esse caldo, né, com muitas lágrimas internas, porque com vocês é só risada nessa vida. Queria perguntar, assim, pra gente ir terminando o nosso papo, infelizmente. Tipo, que caldo é esse que vocês vislumbram, assim, daqui pra frente pro núcleo, né, pra todo esse projeto de extensão, enfim. Olha a cara de preocupada da Dri, né? Tipo, mandei mal na pergunta. Quer começar, Adri? Só se for pra começar a chorar. Ai. Eu acho. Quer falar, Fê?
Vai ter Posso que editar falar? a ideia para falar. Não, pode ficar tranquila, sem pressa. Então, eu acho que a gente está num momento, assim, no Júris, de reflexão, acho que questionamentos, e que, na verdade, a gente sempre teve, desde o começo, que é em relação ao projeto, né, que a gente tem, e que eu acho que acaba sendo muito forte também, tendo em vista o momento que a gente está da JR, né, no Brasil, que é, né, como a Adri já estava introduzindo, acho que, não sei se formalização, mas de uma tentativa aí, né, que está tendo do CNJ, principalmente de pensar em princípios, né, que vão regular a formação dos facilitadores no Brasil, pensar que tipo de profissão os facilitadores vão poder ter ou não, e ao mesmo tempo, acho que cursos, né, autônomos, workshops, palestras, webinários, né, que tem surgido também de vários grupos ao mesmo tempo, então muito conteúdo sendo compartilhado, sendo ofertado, com essa certa insegurança em relação ao que vai ser da formação e ao mesmo tempo a questão do mercado de trabalho, né, enfim, acho que a gente nunca pode, né, se dar o luxo de falar de JR de forma não atrelada à estrutura, né. Então, a gente está num momento de crise no país, a gente está numa crise do desemprego. Então, acho que todas essas coisas são questões que a gente pondera. A gente tem, né, como você estava falando no começo, basicamente todas nós, né, agora a gente está com uma coordenação que já é bem mais expandida e a gente está tentando, acho que formar esse grupo, assim, bem Isso que eu ia falar. potente, né, companheiro, que, enfim, eu gosto demais. E acho que a gente está, ao mesmo tempo, vendo quais são as expectativas de cada uma e como a gente vai poder, acho que aproveitar desse espaço na universidade de forma que faça sentido para cada uma de nós e ao mesmo tempo que faça sentido para os alunos. Isso. Que vão chegar lá e vão falar, bom, eu tô aqui, e é o que acontece, assim, tem acontecido sempre no começo do semestre, que é, o que você espera, né, a gente costuma passar essa questão, que é o que espera, né, do No Júris, e a gente tem pessoas que estão ali para ter mais um curso de justiça restaurativa e aplicarem, né, que já são facilitadoras, a gente tem pessoas que estão ali para conhecer, porque estão numa experiência estudantil, e a No Júris integra essa experiência estudantil. Tem pessoas que estão ali para pesquisar e para tentar produzir um conhecimento, né, mais escrito, ter esse registro e aí também entrar pela via acadêmica. Então, acho que todos esses interesses eles aparecem o tempo inteiro e a gente está tentando considerar todos eles, que acho que é algo muito mais desafiador e que trabalha em cima da crise, né? Acho que a crise que é será que é isso mesmo? É o nosso motor, assim. E então acho que a gente está nesse momento, né, como início de semestre, então discutindo, com certeza, né, a gente vai continuar até o fim desse ano fazendo essas formações semanais que a gente faz, a gente sempre tenta trazer uma base, né, para pelo menos as pessoas conseguirem se sentir confortáveis de discutir, né, conceitos iniciais e até questões mais complexas assim sobre justiça restaurativa, mas para o ano que vem a gente está pensando como que vai ser, se a gente vai tentar focar mais numa tentativa de pesquisa misturada com prática, que é algo que a gente tentou fazer no ano passado, se a gente vai pensar numa questão mais de formar facilitadores, então acho que a gente está, né, Adri, sempre experimentando, pensando. Acho não sei. que sim, tem muita relação com isso, mas a questão da extensão universitária, e eu sentia muito isso também na universidade privada, é essa questão da autogestão, né? Então, se não tem uma pessoa ali, ou pelo menos um grupo, né? Hoje nós somos em 10 pessoas que compõem a coordenação, né, ampliada do No Júris aí, cada uma tocando uma frente, coisas, né, que no Júris, como eu e a Fê, a gente brinca, ele foi um sonho que, né, embalou e de repente se tornou algo muito maior do que um dia a gente imaginou, né? E isso assusta e ao mesmo tempo é a alegria de não deixar a peteca cair, né? Mas
equilibrar todos esses pratinhos mais a nossa vida, né? Profissional, enfim, que esse é o tema que a gente está falando aqui, é difícil, né? Demanda muito esforço, muito trabalho. Então, a gente tem buscado essa autogestão, né? Que isso não seja uma utopia. Na verdade, será, né? A utopia é a autogestão, né? A horizontalidade, talvez, e essa fluidez do como a coisa funciona. Isso também é processual, né? Isso também leva tempo até que as pessoas sintam na mão que é um espaço potente e é delas, né? E que vai ser reciclado a cada ano, né? Então, eu ia comentar também, assim, que eu sempre falo que o meu encontro com a Fê foi muito feliz, porque apesar da nossa diferença de idade, né, e eu já tá nessa pessoa aí que vocês falaram, né, mestrado, foi bem sofrido nisso como assim, justiça restaurativa como tema, né, enfim, então foi, o produto não me, né, assim, foi bem, uma coisa bem de academia, filosofia, né, não, enfim, bem dessa história militar, né? Enfim, que eu brincava muito, assim, nossa, filosofia é o militarismo, né? E pra gente que tá pensando um pouco arejado, né? E, então, assim, a Fê, o nosso encontro me permitiu, assim, poxa, tem alguém que tá topando essa loucura, né? E tem sido muito bom, assim, prazeroso e também um chamado para mim a viver essa horizontalidade, né? Que na minha idade, com, né, os títulos e com talvez essa história de ser professor e tal, não fosse algo que não ia ter essa porta aberta se ela não tivesse topado, né? E para mim foi um ganho incrível, né? Para que eu pudesse também ampliar o meu olhar sobre o que eu tô chamando de justiça restaurativa, né? Então, eu fico meio assim porque eu quero que as pessoas tenham essa experiência também, né? De como a horizontalidade não é utopia, e ela é uma potência, né? Ela é uma potência que faz com que a gente construa mais, né? Ao invés da gente ficar naquele ambiente competitivo e, cada um com o seu trabalhinho embaixo do braço, que a gente possa dar as mãos e criar, né? Então, se fosse para terminar com alguma coisa, eu queria falar isso. Gente, eu não vou falar mais nada depois disso. Que incrível! É isso, eu queria agradecer muito, muito a presença, ainda que virtual, de vocês. Uma saudade imensa de bater papo com vocês, de construir junto. Então, agradecer muito, muito, muito por esse papo e dizer para vocês falarem quem se interessou aí pelo Júris, onde encontra, quando que abre edital, como funciona. Mas muito obrigada, meninas. Foi um prazer imenso, como sempre é. Muitas saudades. Bom, Débora, eu agradeço muito o convite, né? Eu admiro muito, assim, a sua, né, a gente se aproximou mais na comissão, né, que tive uma passagem meio relâmpago ali, mas admiro a forma como você se coloca, né, como você também tá aí na luta por esse, sei lá, vou chamar de sonho mesmo nosso aí, de um mundo mais justo, né, esperançando aí, como diria Paulo Freire, né, e isso acho bem, bem lindo, né, de poder dizer que a gente está junto. Então, te agradeço muito, sucesso aí nos seus projetos. E no Júris tem uma página, que agora eu vou falar errado, provavelmente, no Júris_USP, né, no Insta. É isso. Temos uma página no Face e geralmente tudo que acontece, até o edital, acaba sendo comunicado por lá, e o edital costuma sair no começo do ano, né? E segue o calendário da USP. Você pode falar um pouquinho mais disso. E, enfim, fico à disposição aí. Também tem uma página no Instagram, se alguém quiser se comunicar, adri.borg. E é isso, agradeço demais, agradeço a Fê também tava com saudade, né? Adri, obrigada, Idé. Acho que agradeço demais, demais o convite, assim, acho que é a arte do encontro, assim, e fiquei muito feliz, estava com muita saudade, assim, das nossas conversas, que acho que sempre, assim, são deliciosas e vão para lugares que, né, muito bons, então fiquei super feliz, assim, num dia aqui, né, de semana, a gente ter esse encontro dia frio. Gostoso, no dia frio, né, deu um quentinho. Deu. Um quentão, assim, fiquei bem feliz.
E acho que, né, também agradecer muito a Adri, acho que a nossa parceria, ela nutre muito, assim, há muito tempo, então, para mim é algo muito, precioso. E acho que em relação aos júris, convido, acho que pessoas com diferentes perfis, que é o que a gente acaba tendo nos júris, para participarem e construírem com a gente. Acho que a USP é um espaço que é de disputa de poder e que, ao mesmo tempo, traz muita oportunidade, muitos caminhos. Então, tem sido, né, uma caminhada de muito aprendizado. E em relação ao edital, a gente costuma fazer editais anuais. Então, justamente por ser uma atividade de cultura e extensão, que agora até está mudando de nome, está passando por algumas reformas dentro da Sanfran, a gente costuma fazer um edital anual, que é aberto tanto para alunos da USP, tem um número de vagas específicas para a USP, quanto para a comunidade em geral, então pessoas de diferentes lugares. Nesse momento a gente está com pessoas de até fora do estado de São Paulo, né? Mas, via de regra, acho que a gente, quando voltar presencial, vai se encontrar, né? Então, acho que as pessoas vão ter que estar mais ou menos por perto, sim. E aí, normalmente, o edital, né, vai depender um pouco do calendário, mas normalmente sai quando está começando, assim, o período das aulas mesmo. Então, no ano passado, se eu não me engano, a gente soltou mais ou menos em março, e acho que no ano que vem, dependendo de como vai ser a pandemia, deve ser por aí, fevereiro, março, máximo abril, que é quando atrasa bastante o início das aulas. E aí, normalmente, para o edital, a gente acaba pedindo uma carta só de motivação, mais ou menos, falando quem é você, de onde você vem, o que você gostaria. E é isso, acho que é. E a gente também está muito aberto para construção em parceria, a gente está em diálogo com vários grupos, então acho que essa ideia de tentar criar uma rede de universidades e extensões é algo que a gente está, assim, buscando muito. Então, Sim. acho que fica o convite, assim. E é isso. Com certeza. Bom, meninas, e bom, para quem quiser pegar, né, certinho os nomes no Instagram, vai estar na descrição do episódio, é só ir buscar lá, sigam muito esse lugar incrível, com pessoas mais incríveis ainda. E muito obrigada a vocês que chegaram até aqui, escutaram o nosso papo, é só continuar seguindo lá no @papodebs no Instagram, que a cada 15 dias temos um episódio novo. Um beijo!